10h29. Agora aqui no Manhã Bandeirantes, nós vamos conversar com o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo de Lima Catão, e, acima de tudo, responder às dúvidas dos nossos ouvintes em relação às mudanças na CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Secretário, tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo bom dia, um prazer poder falar aí com a Rádio Bandeirantes. Bom, começar com a pergunta mais frequente que nós recebemos aqui, depois eu vou colocando mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes. Maravilha. As mudanças da CNH valem também para motoristas profissionais, como, por exemplo, renovação automática, essa redução nas horas obrigatórias de aula para obtenção da CNH, para um caminhoneiro, por exemplo, para outra categoria da Carteira Nacional de Habilitação, vale para motorista profissional? Vamos lá, gente. É bem importante essa pergunta. A rigor, a grande mudança, ela se dá para categorias iniciais, A e B. Como para mudança nessas categorias, a mudança no caso dessas categorias, ela implicou em uma série de elementos de desburocratização, todos esses elementos, eles atingiram também a categoria profissional, C, D e E. Então, por exemplo, o veículo que antes deveria ser, por obrigatoriedade da resolução, um veículo mecânico, ele agora pode ser um veículo automático para a categoria. Então, isso também atinge as categorias C, D e E. Qual é o ponto central em que não houve mudança na categoria C, D e E? É que ainda é necessário buscar uma autoescola. No caso das categorias profissionais, então não houve a mudança principal, que é a desobrigação de procurar uma autoescola. Então, acho que essa é a resposta fundamental. Quem quer mudar a categoria para a categoria profissional precisa procurar ainda uma autoescola. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você perguntou é sobre a renovação automática. Nesse caso, a renovação automática se aplica a todos os condutores, inclusive das categorias C, D e E. No caso das categorias C, D e E, eles têm uma obrigação de um exame periódico toxicológico, que já estava previsto na lei. Ele precisa, para renovar, que esse exame esteja que esteja feito. Então, ele não é um requisito específico para a renovação, mas se você não tiver com esse exame atualizado, aí a carteira não renova. Ele fica aguardando que você atualize para renovar a carteira automaticamente. Mas tanto o condutor de categorias profissionais quanto de categorias não profissionais são todos abrangidos pela renovação automática. Agora, senhor Adroaldo, bom dia, Marco Antônio Sabino. O motorista não profissional, ele pode fazer o exame com o carro próprio, ele não precisa mais de um carro específico da autoescola para fazer o exame, é isso? Pode, exatamente. A nova resolução, ela autorizou que o cidadão possa fazer o seu exame no Detran com qualquer veículo da categoria, da categoria a que ele está se candidatando, desde que aquele veículo, obviamente, esteja em condições de circulação, como qualquer veículo, e tem que circular nas ruas. Essa é a única obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e é essa que está mantida. O cidadão pode usar o seu próprio veículo, pode alugar um veículo de autoescola, sim, claro, também. Pode, em alguns lugares do Brasil, o próprio Detran ele fornece o veículo. Pode ser assim também. E pode ser um veículo manual ou pode ser um veículo também automático. Essa é uma grande mudança da resolução, que antigamente o Código não prevê essa proibição, mas a resolução anterior, ela obrigava que tanto as aulas quanto os exames fossem feitos em veículos automáticos. Mecânicos. E agora a gente está permitindo que os veículos também possam ser usados, os veículos automáticos também possam ser usados. Interessante essa informação passada pelo secretário nacional de Trânsito, Adroaldo de Lima Catão, que conversa com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Vamos colocar aqui um áudio de um ouvinte fazendo uma pergunta ao senhor. Bom dia, bancada Rádio Bandeirantes. Meu nome é Luciano, eu sou da Baixada Santista. A respeito da carteira de motorista, da minha esposa, ela está vencida. Ela venceu já faz uns 3 anos. No caso, a renovação dela pode ser automática também? Pode ou não pode, secretário?
Nesse caso, é importante para todo mundo entender quem tem direito à renovação automática. Aquele que teve sua CNH vencida a partir do primeiro dia da vigência da medida provisória. Ela entrou em vigor no dia 10 de dezembro de 2025. Então, quem estava com a carteira vencida antes disso, quem venceu a carteira antes disso, não tem o direito à renovação automática. Tá? Porque ela não retroage, né? A lei não retroage nesse caso. Então, a partir do dia 10, quem teve sua carteira vencida e está dentro das condições, que é não ter tido multa no último ano, ter menos de 70 anos de idade, não ter nenhuma doença progressiva, né, que limita a renovação da CNH, nesses casos, a CNH será renovada automaticamente. No caso do ouvinte, infelizmente, não acontece. Mais uma mensagem aqui. Bom dia, Lupato Sabino. Gilberto Bom dia. Bernardo Campo. Uma dúvida, né? Sobre renovação da habilitação. A última vez que eu renovei minha carta, o médico deu por 3 anos só de renovação, né? Agora é dia 19, semana que vem vou ter que renovar novamente. Porém, não tem observação nenhuma na habilitação sobre saúde, nada, né? E eu recebi o selinho amarelo. Só queria saber se a minha habilitação será renovada automaticamente. Tenho 61 anos. Obrigado. Desculpa, eu não ouvi a idade dele no final. 61 anos. Tem muito ouvinte perguntando sobre a idade. Isso, 61. 61. Vamos lá para a regra da idade. Ele, a princípio, ele está abrangido pela regra da idade, que é a seguinte. Até 49, tá? Você pode usufruir das renovações automáticas desde que esteja na condição de bom condutor. Tá? A partir de 50, você tem direito a uma renovação automática, tá? Uma só. Você faz uma renovação automática, na outra você é obrigado a fazer os exames médicos. E a partir de 70, aí essa renovação automática já não acontece mais. No caso do ouvinte, existe uma hipótese no Código de Trânsito, que é quando o médico considera que há alguma doença progressiva ou alguma condição que pode ter uma progressividade que atrapalha a direção, ele diminui o tempo de vencimento da carteira. Nesses casos, a lei prevê que não há direito à renovação automática, porque parte do pressuposto de que o médico identificou ali algum problema que precisa ser avaliado no futuro. Então, nesse caso do ouvinte, também provavelmente não é o caso de renovação automática. Um ouvinte mandou aqui uma pergunta por escrito. Francesco está perguntando: o carro para aula tem que ter o mesmo acessório do carro da autoescola, como por exemplo o pedal, também no banco do passageiro? Quais os requisitos para um instrutor autônomo? 2 perguntas ele fez. A primeira, o pedal ele já não é mais obrigatório porque ele não está no Código de Trânsito. Nós mantivemos todas as obrigações de segurança previstas no Código de Trânsito. E o duplo pedal ele é uma escolha do instrutor e também, claro, da autoescola. Se ela quiser oferecer esse tipo de serviço, ela vai oferecer. Então não há mais essa obrigatoriedade, tá? Não é proibido, mas não é obrigatório também. Isso é um ponto. E ele perguntou os requisitos para ser instrutor autônomo. Para ser instrutor, na verdade, né? O requisito é para ser instrutor, porque segundo o Código de Trânsito, o instrutor ele pode ou não estar vinculado a uma entidade. Depois que você se cadastrar como instrutor, você escolhe se vai trabalhar numa autoescola ou se vai trabalhar de forma autônoma. Quais são os requisitos? São requisitos previstos na lei do instrutor. Basicamente, ele precisa ter 21 anos de idade, ele precisa ter 2 anos de carteira de habilitação, ele tem que ter bons antecedentes criminais e também no trânsito, não ter tido a CNH cassada, e precisa ter nível médio, no mínimo, né? O nível de escolaridade é nível médio. Basicamente, são essas as exigências. E o curso, ele pode agora fazer o curso online, que está disponibilizado pela plataforma CNH do Brasil, que o governo federal disponibilizou. O ministro Renan Filho ele tem enfatizado isso sempre. Agora, o curso de instrutor está disponível de forma gratuita. Então, essa gratuidade é que é muito importante a gente destacar, para que o cidadão possa ir ao site, fazer o curso de instrutor, e se ele tiver todas as condições ali previstas, ele pede o cadastro no Detran.
É o Detran do seu estado que cadastra o instrutor e aí ele vai trabalhar ou não numa autoescola, trabalhar ou não de forma autônoma. É ele quem define isso. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia. Ouvintes. José Lira, do Imbu das Artes. Sabino, por favor, pergunte ao entrevistado se para a renovação vem um aviso na CNH digital ou temos que procurar algum órgão para isso? Obrigado. Renovação automática, acho que ele quis dizer, né, secretário? Isso. A renovação automática é literalmente isso. Ela é automática pelo aplicativo. Então, basta você ir ao aplicativo CNH do Brasil, lá você vai ter a sua própria CNH, o seu documento em formato digital. Esse documento tem validade para todos os efeitos no território nacional e ela é renovada, se você estiver nas condições, de forma automática. Você vai receber uma mensagem, que é um push no aplicativo, você tem que habilitar isso lá no aplicativo e a mensagem vai te informar, olha, você teve a CNH renovada porque está nas condições previstas no cadastro positivo, não ter tido multa no último ano. E aí basta você clicar e vai aparecer já o seu novo documento. Se você quiser esse documento em formato físico, só se você quiser, aí sim é que você tem que buscar um Detran para pedir uma via física desse documento. Vai ter naturalmente uma taxa no Detran. Mas se você não quiser, não é mais obrigatório. Você não precisa pagar taxa, não precisa procurar nenhum órgão, não precisa sair de casa. É só olhar o aplicativo CNH do Brasil. Tem uma pergunta aqui do Valtair Dotti, que eu achei até curiosa. A habilitação dele vence em 2028. No sistema, segundo o ouvinte, consta que ele é um bom condutor. A renovação automática só vai valer para ele em 2028, quando a atual vencer, ou ele pode optar por realizar a renovação automática agora? Porque, segundo ele, se até 2028 ele levar uma multa, já era. Então dá para antecipar a renovação automática ou não? Não dá para antecipar. É uma boa pergunta, mas não dá para antecipar, porque a carteira tem uma validade, essa validade ela não pode ser antecipada. O cidadão tem que ir no último ano, porque as multas, os pontos das multas, eles valem por um ano, né? Então não é para você acumular pontos durante um ano. Então, se no último ano da renovação ele estiver constando no cadastro, e isso é muito importante que as pessoas entrem no seu aplicativo e aceitem lá, está no cadastro positivo, né? Para ter esse direito, isso é bom, isso facilita. Ele vai ter, sim, nesse último ano, o direito à renovação, mas ele hoje realmente não pode antecipar essa renovação. E a situação, são exceções, mas elas existem, situação de pessoas que perderam a carta por qualquer motivo, acabaram não retomando a carta no período em que tinham direito, voltaram a tomar algumas multas, menos, mas tomaram algumas multas lá para frente e querem rever a carta, querem retomar a carta. Como é que eles devem proceder? Aí depende muito de qual é a situação que ele perdeu, se foi uma suspensão ou se foi uma cassação, né? O normal é o caso de suspensão. E aí basta que ele verifique se ele já cumpriu o tempo, né, da suspensão. Então vamos lá, uma suspensão longa, que é a de 2 anos, né, que é aquela que você tem quando, por exemplo, bebe e dirige, né? Essa suspensão de 2 anos, assim que terminar o prazo, você tem que fazer um curso de reciclagem. Você vai fazer um curso de reciclagem, você procura uma autoescola, você procura uma escola EAD que forneça esses cursos de reciclagem junto ao seu Detran e ao terminar esse curso de reciclagem, você vai pedir uma nova emissão da carteira e a carteira vai ser emitida pelo Detran. Muita gente perguntando também, secretário, sobre os exames obrigatórios. Como, por exemplo, o toxicológico é obrigatório de quanto em quanto tempo e para quais categorias? E houve também uma redução no preço do exame psicológico e o exame médico. Numa renovação automática não precisa disso, mas para as pessoas que não conseguem essa renovação, continua necessário? Continua necessário. Para quem não tem a renovação automática, tem que fazer o exame médico, né? O psicológico é só na habilitação, tá? E aí realmente houve também, como um conjunto das medidas, né, da CNH do Brasil, a medida provisória do bom condutor, ela também estabeleceu
um teto máximo do valor dos exames, tanto médico quanto o psicológico. Ambos os exames não podem ultrapassar o valor de R$180 no Brasil todo. Isso é muito importante, eu queria destacar isso para os ouvintes, que não fazia sentido você ter num estado, como por exemplo Minas Gerais, um valor totalmente discrepante com o que era cobrado, por exemplo, em São Paulo, né? Então não tem sentido isso, porque são estados com renda média semelhante, custos parecidos. Então o que é que se estabeleceu? Um teto nacional, o valor é de até R$180 para os 2 exames. Isso é um preço público, isso é obrigatório, os DETRANs todos estão se adequando, tá? Isso é muito importante dizer ao cidadão que ele cobre também os seus direitos. Hoje esse é o valor máximo definido pela lei como teto máximo e pela portaria da Senatran. Vamos colocar aqui mais uma. São tantas as perguntas dos ouvintes, viu, secretário, que se a gente ficasse aqui respondendo a todas, o senhor ficaria horas e mais horas conosco. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta e aí depois já emendar uma outra por escrito feita por um ouvinte. Bom dia. Eu gostaria de saber se eu posso rebaixar minha carteira de E para B. E aí também estão perguntando sobre as aulas práticas obrigatórias para mudar de categoria. Como que funciona? Tanto o rebaixar de E para D, quanto tentar fazer o caminho contrário. Em ambos os casos, continua havendo necessidade de aulas, tá? Agora, se a gente está falando de adição, é uma coisa, de mudança de categoria é outra coisa, tá? Então, se eu vou, por exemplo, eu tenho categoria D, que quer adicionar a categoria A, eu ainda estou falando em 2 horas aula, tá? Se eu estou falando de categorias profissionais, aí a gente está falando de 10 horas aula, lembrando que tem que procurar uma autoescola. Isso é muito importante lembrar ao cidadão. Então, se categorias profissionais continuam tendo a obrigatoriedade de procurar uma autoescola e a carga horária é de 10 horas aula mínimas. No caso das categorias não profissionais, A ou B, né? Aí não, aí o cidadão precisa ele pode fazer apenas 2 horas aula, que é o mínimo necessário. Lembrando que o cidadão, ele pode fazer mais horas aula, claro, né? É ele que vai definir as suas necessidades concretas junto ao instrutor. Instrutor, nesse caso, vinculado ou não a uma autoescola. Se ele achar que já conseguiu aprender com 2 horas aula, porque já sabia dirigir, enfim, já tinha uma noção básica, ele vai lá e faz a prova do DETRAN com 2 horas aula. Se ele achar que precisa de mais horas aula, ele vai fazer mais horas aula. Mas no caso das carteiras profissionais, o mínimo é de 10 horas aula. Eu queria agradecer a participação do Adroaldo de Lima Catão, secretário nacional de trânsito, que respondeu há muitas dúvidas dos ouvintes. Infelizmente, a gente não consegue colocar todas, né, secretário? Então, se o senhor tiver aí um endereço, um site onde os ouvintes podem acessar a resposta para as dúvidas mais frequentes, por favor. Vale a pena entrar no site do Ministério dos Transportes, procurar lá pela página da Senatran, o portal da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, vinculada ao Ministério dos Transportes. E lá você vai ter uma página de perguntas e respostas, né? Uma série de questionamentos que são usuais, né, das pessoas, e claro, também dá uma olhada nas nossas redes sociais oficiais, tanto a página do Ministério dos Transportes, quanto a da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, tendo muita atenção e cuidado para evitar clicar em links maliciosos, em links desconhecidos, para evitar golpes, tá? Estou sempre enfatizando essa questão, porque no trânsito, infelizmente, a gente é muito vítima desse tipo de golpe aqui no Brasil. Secretário, para a gente finalizar, já há algum balanço dessas mudanças na CNH? Elas entraram em vigor há 1 mês e meio praticamente. Isso. Como que está? Então, nós temos aí um balanço bem positivo, tá? São mais de 2.500.000 pessoas que já acessaram, abriram o processo pelo aplicativo.
Essas pessoas estão indo, né, fazendo o curso teórico, concluindo o seu curso teórico e indo aos DETRANs. Os DETRANs já estão fazendo esse atendimento inicial, fazendo a biometria, coletando a biometria, fazendo os exames médico, psicológico, a prova teórica. O que está acontecendo agora é que alguns DETRANs ainda estão com algumas dificuldades, e por isso nós estamos começando hoje um processo de fiscalização na aceitação dos instrutores autônomos. Aí a gente, naturalmente, como órgão fiscalizador do Sistema Nacional de Trânsito, precisamos adequar isso. Mas na grande parte do Brasil, na maior parte do Brasil, nós já estamos com, inclusive, essa questão também funcionando, com os instrutores trabalhando tanto de forma autônoma como nas autoescolas. A gente tem visto também as próprias autoescolas já adaptadas, oferecendo pacotes para o cidadão muito mais baratos do que ofereciam antes, né? Antes uma carteira custava R$3.000, a gente já está vendo a autoescola oferecendo pacotes aí de R$300, R$400. Quer dizer, mudou muito de fato o mercado, já com apenas, né, 1 mês e meio de lançamento do programa. Adroaldo de Lima Catão, secretário nacional de Trânsito, muito obrigado por participar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço, mando um abraço para você, para todos os ouvintes, e conte comigo aí quando precisar. Valeu, um abraço.